campo de avaliação genética é um campo em crescimento. Então, quanto mais a gente tem contato com esses painéis genéticos, com as pesquisas que acontecem de uma maneira mais sistemática, mais a gente vai identificando mutações que sejam potencialmente deletérias para essas pacientes. Nesse momento é alguma coisa muito mais próxima da nossa prática clínica. A partir do momento que você identifica uma paciente de risco, que envolve uma questão familiar às vezes, então pacientes que apresentam familiares jovens que apresentaram a doença, você consegue, conversando com ela, fazer a solicitação de um painel genético. E isso permite, se eventualmente a paciente for mesmo portadora de uma mutação, tomar medidas preventivas que antecipem o diagnóstico de algum tumor, seja de mama, seja de outras partes do corpo. Nos últimos anos, eu acho que especialmente desde que Angelina Jolie fez a adenomastectomia, ou seja, a retirada da glândula mamária, por um histórico familiar muito forte de câncer de mama e ovário, cada vez mais tem se falado dessa possibilidade e dessa pesquisa genética em torno do câncer de mama e do ovário. São dois genes, na verdade são múltiplos genes que estão associados a esse aumento de risco, mas os que são mais famosos e comuns são os genes da família BRCA, BRCA1 e BRCA2. São mutações genéticas que a gente carrega no nosso DNA que vêm de antepassados e sabendo da pesquisa, da presença desses dois marcadores genéticos sendo positivos, as pacientes têm um risco aumentado para desenvolver câncer de mama e de ovário. Frente ao achado positivo, normalmente a gente indica uma cirurgia redutora de riscos, que foi justamente a cirurgia a qual a Angelina Jolie se submeteu no passado, que é a adenomastectomia bilateral. O mastologista faz a retirada do tecido mamário, preservando pele, areola e mamilo, quando não tem ainda o câncer de mama desenvolvido, e, dependendo do caso, também está indicada fazer a salpingoforectomia, que é a retirada das trompas e dos ovários em pacientes, normalmente a partir dos 35, 40 anos, para reduzir o risco de câncer de ovário, que também é um tumor que acomete as pacientes que têm essa mutação genética do BRCA1 e BRCA2. Então, o tumor hereditário ele vai corresponder a 10, 15% dos tumores mamários. Mas eu também penso que essa informação é uma informação relativamente antiga. Talvez com a incorporação de uma maneira mais rotineira dos painéis genéticos, a gente começa a ter uma modificação dessa proporção, aumentando os números de pacientes que tiveram tumores e que são portadoras de mutações genéticas. Esse exame genético hoje ele está disponível para quem quiser fazer, na verdade. Os laboratórios oferecem a pesquisa genética, a pesquisa da mutação genética para ir atrás dessas mutações, mas a gente indica em pacientes cujas famílias têm uma história muito forte para câncer de mama e ovário. Então, normalmente a gente ouve essas linhagens em que a mãe teve câncer de mama, a avó faleceu de câncer de ovário, infelizmente, a tia também teve um câncer de mama, a prima tem um câncer de mama. Então, nessas famílias em que você tem um histórico familiar suspeito para que exista uma mutação genética e não só o acaso, que é a grande maioria dos casos, né, do câncer de mama e de ovário, a gente indica essa pesquisa genética, que é um exame de sangue.